Irmãos, nós vamos iniciar a nossa reunião, o salve dos nossos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus. Desejo de coração, irmãos, que a paz, a felicidade, a alegria que nosso amado Mestre veio a este mundo trazer, possa estar com cada um de nós. A nossa reunião seja abençoada, fortaleça a fé e o ânimo em cada um dos irmãos, em cada um de nós que participamos deste santo trabalho. Que a bênção gloriosa dele, sua graça salvadora, a bênção da Mãe Virgem Maria, a bênção gloriosa da Santa Avó Rosa e a bênção de nosso Santo Irmão Aldo, de santos, de anjos que estão sob o comando da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo e operam, irmãos, para nos abençoar e guardar, possam nos alcançar. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Espero que os irmãos se sintam contentes, felizes em podermos juntos participarmos de mais uma reunião, irmãos. Para a gente é uma alegria, irmãos. A gente pensa no que disse o Santo Irmão Aldo, sobrou classe ao Santo Irmão Aldo ao dizer, é uma família só. Irmãos, aqui ou lá, onde a gente estiver, onde nos reunirmos, é o nosso povo, é a nossa gente, e sentimos esta alegria. Eu espero que os irmãos se sintam bem e que a nossa reunião seja muito abençoada. Convido os que puderem ficar em pé, nós iremos, com a nossa oração, abrir oficialmente a nossa reunião. Em sentido de reverência, vamos orar, pedindo a bênção de nosso Deus para o nosso trabalho. Glorioso Deus e nosso Pai Celestial, aqui se inicia a nossa reunião. Pedimos a Tua direção, a Tua bênção gloriosa. A bênção gloriosa do Senhor, ó Jesus bendito, a sábia inspiração dos céus, para realizarmos um trabalho que honre o Senhor, quer a parte da palavra, da mensagem, quer a parte dos cânticos, seja feito com fé, com sinceridade, com amor em cada coração, e o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa glorificação, a nossa gratidão pela oportunidade que nos concede de participarmos de mais um sagrado trabalho. Nós te agradecemos, aqui felizes, contentes, vamos participar desta santa reunião, ouvir os hinos que falam do teu santo Natal, falam da tua história, da história de nossa Mãe Virgem Maria, da operação do Pai Celestial para enviar o socorro, a bênção, a graça sobre o justo nesta terra. Nós, felizes aqui, participaremos com a bênção e com a direção divina. Portanto, ó Mãe Virgem Maria, a tua bênção gloriosa esteja sobre nós, inspirando também todos os nossos trabalhos, não só a nossa reunião aqui desta congregação, mas tantas outras que acontecem nesta noite, inclusive em nossa sede, a cada mensageiro apostólico, uma palavra ungida pelos céus, aos corais de tua igreja, o dom de cantar, a desenvoltura para o trabalho da música, do cântico, fortalecendo a fé e a união entre todos nós. Nós, agradecidos, felizes, contentes, entregamos nas mãos da Senhora, Santa Avó, a nossa reunião, pedindo a tua direção e a tua inspiração. Nas mãos do Senhor, ó Santo Irmão Aldo, sob o comando de santos e anjos, o nosso trabalho aconteça de acordo com a vontade do Pai Celestial. E o Pai Celeste, juntamente com Jesus, com a Mãe Virgem Maria, com a Senhora Santa Avó e com o Senhor, ó Santo Irmão Aldo, sintam prazer, alegria em ver o teu povo unido, te servindo com amor e com dedicação. Crendo assim, ó Santa Avó, a nossa reunião está iniciada em nome do Reino dos Céus. Por tudo nós te agradecemos. Amém. Vamos cantar o Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial.
andar sempre na verdade.
Jesus bendito, nosso eterno Salvador, queremos te homenagear nesta noite cheia de esplendor, reunidos aqui estamos em perfeita união fraternal e com amor festejamos o teu glorioso Natal. Lembramos daquela noite maravilhosa, quando lá nas terras da Judéia o Senhor Jesus menino pobrezinho numa humilde manjedoura nascera. Naquela noite a alvorada se fez mais bela, o infinito em luz resplandeceu, iluminado por uma linda estrela, anunciando que o Senhor Jesus nasceu. Os anjos lá no céu de glória e luz cantam lindos hinos de louvor, homenageando a ti, Jesus, nesta noite de Natal, ó Senhor. E nós, o teu povo, nesta igreja, com alegria e fé fervorosa, dedicamos a ti nossa homenagem nesta noite tão maravilhosa. Oh Jesus bendito, nosso eterno Salvador, aceita a nossa homenagem
nossa festa entoada em teu louvor.
Muito bonito. Muito agradecidos, irmãos, pelo trabalho espontâneo, irmãos. O lado doador que aflora em cada um dos irmãos de fazer este trabalho tão importante, irmãos. Realça a fé, fortalece o espírito através do dom que cada um recebeu, no manejo do instrumento, no cantar, dispor a sua voz, mensagem que penetra na alma do sincero, que ouve lá do outro lado e sente na sua alma um refino, alegria, paz, realmente que Jesus veio trazer a esta terra. Convido agora os irmãos a acompanharem a leitura do boletim, a mensagem que fala sobre a história gloriosa do Natal de Jesus. Ouçam o que diz. Assim se deu o anúncio do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel foi enviado por Deus para anunciar a uma virgem chamada Maria, descendente do rei Davi, que vivia em uma cidade da Galileia chamada de Nazaré. Apareceu-lhe e disse: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, o qual darás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono e a glória de reinar sobre o seu povo e sobre todas as nações da terra, e o seu reinado não terá fim. Maria respondeu ao anjo: Como se realizará isto, se eu não conheço o homem? E o anjo explicou: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso, o santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria disse: Eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A humildade da Virgem Maria, a sua plena submissão aos desígnios divinos, permitiram que nela se cumprisse o glorioso milagre da vinda do Messias. Embora muito jovem, já estava desposada, conforme costume da época, a José, um homem mais velho, mas muito justo e temente a Deus. Ainda não viviam juntos em matrimônio, pois as famílias preparavam as festividades, quando o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria em seus aposentos, na casa de seus pais, e lhe anunciou: Eis como foi o nascimento de Jesus. Para cumprir o decreto de César, o imperador romano, a Virgem Maria e São José precisaram viajar até Belém da Judéia para o recenseamento. Foi então que se completaram os dias da gestação. A Virgem Maria deu à luz ao seu filho. Por não haver lugar na hospedaria da cidade, tiveram que se abrigar em uma estrebaria. Ali, em simplicidade e humildade, nasceu o menino Jesus. Virgem Maria o envolveu em faixa e o deitou numa manjedoura. Portanto, Jesus nasceu com toda a simplicidade, num ambiente muito singelo e humilde. Na mesma região, pastores guardavam seus rebanhos durante a noite. Um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Altíssimo os envolveu em luz. O anjo disse-lhes: Não temais, pois vos anuncio uma boa nova de grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. De súbito
juntou-se ao anjo a multidão dos exércitos celestiais que louvaram a Deus e proclamaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Aquela noite tornou-se maravilhosa, cheia de beleza e luz, jamais vista desde a criação do mundo. Estes são os fatos daquela noite de Natal, que jamais será esquecido. Uma história de amor e de misericórdia, pois Deus enviou seu próprio Filho para nos redimir e salvar, dando-nos, desde o nascimento, o exemplo de humildade e grandeza. A história do nascimento de Jesus traz preciosos ensinamentos. A simplicidade e a humildade, a singeleza do sublime coração da Virgem Maria e a fé e confiança daqueles humildes pastores que foram dignos de receberem a notícia do nascimento do Salvador. Por isso, estimados irmãos e irmãs, devemos celebrar o Natal com fé e santidade, unidos aos santos, aos anjos dos céus, reconhecendo que todos os corais, ou melhor, recomendamos que todos os corais, tanto da sede quanto das congregações, se unam e cantem o hino Noite de Paz, nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro, em louvor e adoração ao nosso amado Salvador Jesus. O que significa o Natal de Jesus para o povo apostólico? O Natal de Jesus é a manifestação de Deus em forma humana, revelando o seu amor e a proximidade com a humanidade. O nascimento em uma manjedoura mostra que Cristo veio para todos, sem distinção de classe ou poder. O Natal é a lembrança de que Jesus veio para salvar a humanidade, trazendo reconciliação com Deus. O Natal é o convite à renovação espiritual, à prática da oração, do fortalecimento da comunhão com Cristo. Celebrar o nascimento de Jesus reforça a identidade do Filho de Deus, lembrando que a filiação divina é fruto da fé em Cristo. O Natal não é apenas uma festa, mas um testemunho da presença de Deus entre os homens de boa vontade, inspirando vida santa, compromisso com Deus e com o Evangelho do Reino dos Céus. Portanto, estimados irmãos, a festa do Natal nos recorda a beleza da história do nascimento do menino Jesus. Um momento de alegria, simplicidade, emoção, vivido pela Virgem Maria, São José, os pastores e mais tarde os reis magos. Que alegria e gozo sentiram a Virgem Maria e São José ao perceberem que não estavam sozinhos, pois Deus lhes enviou os humildes homens, sinceros, para alegrar aquele ambiente sagrado, contando-lhes o que haviam visto e ouvido dos anjos da milícia celestial. Ali se comemorou a primeira festa do Natal, em paz e harmonia, fé e esperança. Não havia tristeza, orgulho ou qualquer sentimento contrário ao Espírito de Deus. Naquela noite, nos céus de Belém, e naquela humilde estrebaria, iniciou-se um novo período da humanidade. A vida e o reino dos céus manifestaram-se em Jesus, em sua Santa Mãe, trazendo esperança de liberdade, justiça e amor. Outro fato belíssimo foi a visita dos 3 reis magos, vindo de terras distantes, que não pertenciam ao povo de Israel. Eles, guiados pela fé e a estrela enviada por Deus, compreenderam o sinal
e partiram em busca do Rei dos Reis. Ao chegarem, ofereceram presentes preciosos ao menino Jesus, à Virgem Maria e São José. Estes presentes foram providenciais para a segurança da Sagrada Família, que logo precisou empreender viagem ao Egito para proteger o menino das mãos de um rei cruel e impiedoso. O Natal é paz, luz e harmonia. Devemos festejá-lo com corações cheios de gratidão, bondade, amor e esperança. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a valorizarmos o Natal de Jesus com reverência, união, vivendo a verdadeira paz que o Mestre nos trouxe. Por isso, agradecemos a estes santos poderosos, frutos da vida maravilhosa do Natal de Jesus. Nós, do Conselho Deliberativo, desejamos que, no Natal de Jesus, promova em cada coração o seu verdadeiro significado, que todos sintam a mesma emoção e alegria que Maria Santíssima e São José, os pastores e os reis magos sentiram naquela primeira noite de Natal. Neste espírito de amor e de esperança, adoremos a Deus, ao seu divino Espírito, a Virgem Maria, pelo Filho que nos deram, nosso amado e adorado Jesus, nosso divino Mestre e Senhor. Estimados irmãos apostólicos, neste espírito de paz e união, tenhamos todos um feliz Natal. Fecha aí, irmãos, assim, esta mensagem, muito bonita, muito bem elaborada, irmãos, que faz, no sentido espiritual, a gente fazer uma viagem no tempo, voltando à cena gloriosa do nascimento de nosso Senhor Jesus. Irmãos, na simplicidade, como foi aqui pontuado, e todas as coisas acontecendo, já para deixar o exemplo, o seu próprio exemplo, a maior mensagem de nosso Senhor Jesus foi o seu próprio exemplo, irmãos, em todas as frentes da sua vida terrena, enquanto cumpriu a sua missão nesta terra. Então, já desde o seu nascimento, as circunstâncias levaram, e ele nasceu no ambiente mais humilde possível. Irmãos, mas a nossa mãe Virgem Maria, ela com humildade no seu coração, acreditando sempre que Deus estava no gerenciamento, que não estava sozinha, aceitou humildemente o lugar que lhe foi possível para o nascimento do seu amado filho, com carinho, o envolveu em faixa e o deitou numa manjedoura. Passado alguns instantes, irmãos, como aqui pontuado, quanta alegria deve ter sentido a amada mãe. Surgem aqueles homens, pastores, humildes, contando a boa nova, o que ouviram e o que viram os anjos dos céus anunciando, que haviam recebido este aviso. Irmãos, e ela certamente, com São José, sentiu muita alegria em constatar que o Pai Celestial estava no gerenciamento, que não estava só na luta e no ministério que assumia. Irmãos, passado talvez alguns dias, os reis, magos, homens com poder, com autoridade, pertenciam a outras nações, viajaram, fizeram uma viagem longa, guiada pela estrela, como mostrado aqui, chegaram para visitar, procura do Rei dos Reis, ofereceram um presente, tudo providenciado pelo poder do Pai Celestial, e estes presentes, esta oferta generosa de gratidão destes reis, foi os recursos que sustentou a Sagrada Família. Dias depois, precisaram empreender fuga para o Egito, porque um rei
contagiado pelo poder truculento, sanguinário, determinou a caçada ao nosso amado Mestre Senhor Jesus, ao menino Jesus então. Irmãos, e o anjo anunciou e deu instruções para que fugissem para a terra estranha. E, irmãos, há de se pensar, nossa Mãe Virgem Maria, dada aos seus dotes, a sua qualidade de uma pessoa tão especial, irmãos, há de se imaginar, irmãos, que a sua casa, o seu lar, deveria ser muito organizado, muito bem estabelecido. Irmãos, e ela não teve tempo de levar nada. A fuga foi às pressas, irmãos, e precisou deixar tudo, seus pertences, mobiliário, tudo que tinha ficou para trás. Talvez um pouco de farinha, de azeite, os presentes que receberam dos reis, e uma viagem. Irmãos, tudo ficou para trás. Mas ela não reclamou e acreditou que Deus Pai Celestial estava sempre no gerenciamento. Irmãos, sofreu a nossa Mãe Virgem Maria, a sua vida, irmãos, como é mostrado na história, irmãos, sempre foi forçada ao extremo, sempre nos extremos, no momento de muita alegria, num outro de muito sofrimento, de muita dor, de muita amargura na sua alma. Irmãos, mas ela foi e cumpriu, passado um dado tempo, o próprio anjo enviado do Pai Celestial ordenou que voltassem. Irmãos, e dado alguns anos passados, consta nas Sagradas Escrituras que num dado momento Jesus foi encontrado por ela e por São José na presença de homens, autoridades, doutores da lei, mocinho de uma vez, aproximadamente 12 anos, debatendo, conversando com aqueles homens estudiosos, conheciam as Escrituras, e Jesus dando uma interpretação que eles nunca haviam conseguido enxergar por aquele ângulo. Eles estavam boquiabertos com a desenvoltura daquele menino. E a nossa Mãe Virgem Maria, certamente neste momento, mais uma vez sentiu o refino na sua alma de ver, irmãos, que o amado Filho viera assim com a missão especial, com a missão de converter, de santificar, de regenerar, de proporcionar paz àquele que se entregasse e que aceitasse mais tarde a sua doutrina, a sua mensagem, a sua cartilha do amor. Irmãos, e assim foi. O Santo Irmão Aldo muitas vezes pontuou nestas épocas que a Mãe Virgem Maria acompanhou Jesus, irmãos, ela não se descuidou dele um instante sequer, acompanhou até o pé da cruz. Irmãos, sofreu, enfrentou de tudo. Irmãos, mas quanta alegria deve ter sentido também ao contemplar o amado Filho com a sua mensagem arrebatadora, irmãos, com dom, com eloquência sem precedente. As pessoas ficavam maravilhados com a sua palavra, com a sua mensagem. Quanta alegria deve ter sentido a nossa amada Mãe. Mas também, irmãos, no momento de dor e de sofrimento do amado Filho, quanta angústia, quanta dor deve ter sentido a amada Mãe. Mas os momentos passaram, quanta alegria deve ter sentido também, dias, horas depois, ver o seu filho ressuscitado, e consta, e o Santo Irmão Aldo nos ensinou com clareza, irmãos, Jesus, depois de ressuscitado, ainda permaneceu alguns dias, consta nas Escrituras, com os apóstolos, dando as instruções, ajudando-os, para que não desistissem, para que não recuassem, para que fossem firmes na defesa do seu santo evangelho. E a amada Mãe, o Santo Irmão Aldo também ensinou que ela foi, irmãos, muito embora as dificuldades daquele tempo para as mulheres se posicionarem, mas ela foi a verdadeira mãe para os apóstolos, incentivando-os a não recuarem, a não desistirem. Alguns deles, após a crucificação de Jesus, deram sinais de recuar, e ela foi o consolo,
foi o conforto, foi o estímulo para que não desistisse. Aí eles avançaram firmes e escreveram a sua história. Irmãos, então, trechos aí da história do Natal de nosso Senhor Jesus, da sua vinda, dos seus feitos, da Mãe Virgem Maria, de tudo que foi enfrentado, mas o Pai Celestial, irmãos, este Deus que nada escapa do seu olhar divino, tudo está sob seu gerenciamento, irmãos, não esquece do justo nesta terra, do fiel, do verdadeiro, e está sempre canalizando a sua bênção, a sua graça, a sua proteção, e que veio, irmãos, em forma de homem, o Deus Filho, para pregar de forma pessoal, clara e produtiva a sua mensagem. Alguns aceitaram, muitos não, irmãos, mas está aí, Jesus, ao encerrar o seu ministério, prometeu que o tempo chegaria, ele enviaria um Espírito que ele chamou de Espírito da Verdade, chamou também de Consolador de sua promessa, que iria revelar todos os segredos da sua doutrina, fazer os bons e humildes relembrarem, e diz que daria também o Santo Pastor para conduzir o seu povo, dizendo que haveria um só rebanho e um só pastor. Irmãos, nós cremos e aceitamos o ministério da Santa Avó como consolador, como este Espírito da Verdade, e do Santo Irmão Aldo como este Supremo Pastor. Então, sobrou fôlego ao Santo Irmão Aldo, ao nos ensinar, mostrando a grandeza do Natal de nosso Senhor Jesus, a ideia central de sua mensagem, o quanto que devemos valorizar, e que a semente que ele plantou em nossos corações, cresça e frutifique, irmãos, e cada um dê os frutos de um verdadeiro Filho de Deus, e o amado Mestre sinta alegria, sinta paz também em ver a obediência espontânea, fluindo de nosso interior, de nossos poros, por gostar de ser obediente à sua vontade. Irmãos, ficamos por aqui, e que a paz de nosso Senhor Jesus, do seu Santo Natal, nos envolva, irmãos, de forma muito acentuada nesses dias, não só nesses dias, disse o Santo Irmão Aldo, mas nos acompanhe sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela vinda, pela participação, ajuda, e os que nos acompanharam através desse canal estão convidados para amanhã às 10 horas. Convido os irmãos que puderem ficar em pé, nós iremos com a nossa oração encerrarmos a nossa reunião. Vamos orar. Glorioso Deus e nosso Pai Celestial, chegamos ao final de nossa reunião. Dentro de um instante, cada um pega seu caminho de retorno. Nós pedimos que o Senhor envie os santos e anjos da glória celestial para os acompanhar. Estão sob seu comando, Santa Avó, sob o comando do Santo Irmão Aldo, santos poderosos, anjos da glória celestial, que lutam por nós, pelos bons, pelos humildes nesta terra, abençoando, guardando, livrando das investidas do poder opositor, afastando, refugando o mal, fazendo com que o poder opositor seja afastado dos nossos caminhos, e possamos firmes, leais, sinceros, cumprirmos a nossa missão. Dá-nos a tua bênção, a graça celestial. Santa Avó, nesta caixinha de pedido de oração, aqui os irmãos colocaram o nome de parente, de amigo, de familiar, num desejo sincero, desejam o bem, a graça, a bênção da Senhora para os seus queridos. Talvez pessoas atravessando momentos difíceis em relação à saúde, problemas, circunstâncias que o envolveram. A graça da Senhora os ajude, lhes apresente soluções, dando ânimo, dando fé, coragem, e possam ser vencedores. Santo Irmão Aldo, a bênção do Senhor seja com todo o teu povo. Nos acompanha os nossos irmãos para os seus lares, lhes dando uma boa noite, amanhã um bom dia, um domingo feliz, abençoado, de participação gloriosa em nossas reuniões. Bênção da Senhora Santa Avó, bênção da Mãe Virgem Maria, do amado Mestre Jesus, e a bênção do Pai Celestial seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Está encerrado, irmãos, paz do Senhor, e até amanhã.